Olá, estamos aqui com mais uma edição do EduCast. Dessa vez com as nossas participantes Augusta Noêmia e Jamile Barros, ambas pedagogas. E nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre sociologia e educação. Para começar, queremos saber da Jamile. Jamile, qual é a relação entre sociologia e educação? Bom, para esclarecer melhor, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade, ou seja, como eles vivem juntos, como a sociedade se desenvolve juntos, criando regras, criando instituições e diversas outras coisas que compõem uma sociedade. Já a educação, por sua vez, é um processo de ensinar e aprender, ou seja, como que a sociedade prepara os indivíduos para viverem bem nela, que é através da educação. E por isso a educação está ligada à sociedade, está ligada à sociologia. Então, para resumir, a sociologia ajuda a entender a educação e a educação mostra como a sociedade prepara os indivíduos. Como vimos, a sociologia e a educação estão intimamente ligadas, E agora eu gostaria de saber de Augusta, como que acontece o processo de transmissão de conhecimento, valores e normas e também o processo de socialização? Bom, o processo de socialização. A sociologia tem o papel de inserir o indivíduo à sociedade, ensinando-lhe regras e valores, normas, conhecimentos que o ajudarão na integração da sociedade. Como nós acabamos de ouvir, que a educação está intimamente ligada com a sociologia, pois é por meio da educação que o indivíduo aprende a viver em grupo, a respeitar regras e a saber o seu papel social. O processo de transmissão de normas e valores são adquiridos através da escola, da família e da comunidade, que ensinam o indivíduo o que é certo e o que é errado. E a transmissão do conhecimento ocorre através de conhecimentos acumulados pela humanidade, tal como a leitura, a escrita, como ciências, histórias e geografia, que permitem a participação ativa do indivíduo na sociedade. Isso faz-nos lembrar o exemplo, claro, de uma criança que vai à escola pela primeira vez. A criança, pela primeira vez à escola, ela aprende a respeitar a fila, ela aprende a levantar a mão caso queira falar no meio da aula, ela aprende a socializar-se com os coleguinhas e não só aprende a ler, aprende a escrever. Então, a escola tem a função ou o papel de ensinar à criança o mundo que a rodeia. Muito bem. O nosso entrevistador desse podcast também fez algumas perguntas para um especialista na área de sociologia, que é o professor Alisson Fraga. E agora nós vamos assistir um pouquinho dessa entrevista. Estamos aqui com um convidado especial, o nosso professor Alisson, que é o nosso professor de sociologia, também formado em psicologia. E temos aqui algumas perguntas para compartilhar com o senhor, que o senhor possa responder de acordo com os seus conhecimentos, sabe que é muito, tá bom? Uma desigualdade social limita as oportunidades educacionais. As desigualdades, infelizmente, é um fator presente na sociedade brasileira em todos os âmbitos, E quando nós falamos de desigualdade, a gente está falando de situações que acabam afetando alguns indivíduos no acesso que eles poderiam ter à saúde, à educação, especificamente falando da educação da aprendizagem, Então, quando você tem uma criança, uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades básicas, que é a alimentação, que é a saúde, que é uma casa, que é estar dentro de uma família que possa dar esse suporte para ela, quando ele não tem essas coisas que nós indicamos como base, como faz parte ali do início de uma pirâmide, ela não consegue avançar, ela limita o processo educacional, porque, imagine, se uma criança está na escola,
para aprender, só que ela está com fome. Então a fome ela fala mais alto naquele momento do que a necessidade que ela tem de aprender, ela está impactada. Então, se ela for um indivíduo sadio em todos os aspectos, se ela estiver sendo atendida em todos os aspectos, então ela vai conseguir desenvolver. Só que infelizmente no nosso país a gente não consegue oferecer as mesmas oportunidades para todas as pessoas. E a luta tem sido, diminuir essas desigualdades que num país como o nosso, o Brasil, são gritantes. E falando nessa questão da desigualdade, eu até me enquadrei dentro de um pouco dessa questão da desigualdade, porque tudo que o senhor falou aqui, essa questão de ir para a escola ser uma boa alimentação, a questão da escola ser longe e tudo mais, não ter ali o básico para poder estudar, me enquadrei na minha adolescência. Vivenciou isso, né? Vivenciei na prática. E uma das últimas perguntas é: quais os maiores desafios atuais para a educação? A tecnologia, a inclusão, a diversidade cultural? Olha, você citou aí nos exemplos grandes desafios para a educação, A tecnologia hoje, ela é assustadora, ao mesmo tempo encantadora. A gente fica deslumbrado com o poder da tecnologia, até onde o ser humano consegue ir, quanto que isso pode ajudar, mas às vezes a gente se pega revendo qual o benefício de verdade da tecnologia para o processo de aprendizagem. A diversidade cultural, em se tratando do que a gente falou aqui, também é um desafio evidente, porque nós estamos num país continental que tem uma diversidade enorme, pessoas completamente diferentes, vindas de culturas diferentes, e essas pessoas acabam enfrentando algumas dificuldades no processo de acesso à educação, a depender de onde estão, a depender de como essa cultura ela é valorizada ou não pela própria educação. Então nós temos um currículo que prevê muitas coisas de garantia isso, assegurado pela lei, mas muitas vezes só isso não basta, Às vezes o que falta muitas vezes nessa discussão não é a criação de mais uma lei de assistência, não é a criação de mais uma lei que dê conta de resolver esse problema, mas às vezes a aplicação e execução daquilo que já existe. Show de bola. E para finalizar aqui, como que a gente pode ter o desafio de transformar a escola em um espaço de equidade e transformação? Eu acho que a primeira coisa, enquanto professores e agentes de educação, que a gente precisa ter é coragem. Coragem para assumir aquilo que nós nos comprometemos em fazer, que é trabalhar por uma educação justa. E trabalhar por uma educação justa passa por sensibilidade da parte do professor e de todos os agentes envolvidos na educação, de busca de esperança, sobretudo nesse processo, que quem não tem esperança abandona o barco antes de chegar lá, porque é um caminho muito penoso. Eu acho que essas qualidades de coragem, de esperança, de determinação, qualidades desses agentes de educação vão fazer com que o processo da equidade seja uma realidade dentro das estruturas escolares onde eles estiverem inseridos. E quando você tem uma escola que trabalha a equidade, que respeita a identidade do aluno, que respeita o conhecimento que ele traz de casa, que trabalha com isso, que promove isso, automaticamente você potencializa a educação e você, com a educação, transforma o indivíduo. Então, quando você transforma a vida de uma criança que não sabia ler e agora sabe, ela transforma a vida dos pais, dos tios, de todo mundo que está ao lado dela, que não sabe ler, mas agora ela sabe ler, Então é um processo de transformação que você não consegue mensurar até onde vai chegar. Por isso que o trabalho do professor é fantástico. Paulo Freire já fala sobre isso, que a gente transformar as pessoas e as pessoas irão transformar o mundo. A gente não transforma o mundo, a gente transforma as pessoas. Desde já a gente agradece muito pela sua participação aqui conosco, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de discutir essa temática. É isso aí. O desafio de tornar a escola um espaço de transformação e equidade é muito difícil, pertinente, porque a escola acaba se tornando um lugar de transmissão de desigualdades e tudo mais. O ideal é que a escola se torne um lugar de transformação, onde todos possam se desenvolver plenamente, se tornar agentes de mudança também na sociedade. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, e você é o nosso convidado para continuar assistindo os
próximos episódios do EduCast. Até mais!